Esse experimento é muito similar ao experimento de nome MF Correlator.VSM. Esse agora se chama MF Correlator BR.VSM. Então, essa parte do circuito é muito similar ao experimento anterior. A principal diferença, então, é a inclusão desses blocos que estão aqui. Ou seja, o objetivo agora continua sendo analisar a equivalência entre o receptor com filtro casado e o receptor com correlator, só que agora fazendo uma estimativa da probabilidade de erro de bit do sistema. Essa estimativa da probabilidade de erro de bit é feita por meio da taxa de erro de bit, BR, que é a medida entre, ou melhor, o quociente entre o número de bits errados pelo número de bits transmitidos. Então, dividindo o número de bits errados pelo número de bits transmitidos, eu tenho uma estimativa da probabilidade de erro de bit, que é chamada de taxa de erro de bit. A sigla BER significa Bit Error Rate, taxa de erro de bit. Bom, então se a gente executar o experimento várias vezes, por exemplo, agora não aconteceu nenhum erro, agora aconteceram 4 erros, agora apenas um erro. Enfim, se eu executar várias vezes o experimento, eu percebo que a taxa de erro de bit está variando. No entanto, eu não modifiquei nenhuma característica do sistema, o que significa que a taxa de erro de bit deveria ser a mesma. Qual é a razão para ela estar variando? A razão é muito simples. Eu estou fazendo uma estimativa da taxa de erro de bit utilizando um número muito pequeno de erros ou de bits transmitidos. Então, sempre que isso acontecer, eu vou ter uma estimativa imprecisa da taxa de erro de bit. É o equivalente a gente fazer o seguinte experimento. Suponha que vocês queiram estimar qual é a probabilidade de uma determinada moeda, digamos que essa moeda seja viciada, e vocês querem estimar qual é a probabilidade de ocorrência de cara e a probabilidade de ocorrência de coroa. E aí, na tentativa de responder essa pergunta rapidamente, vocês jogam a moeda 10 vezes e contam, por exemplo, 8 caras e 2 coroas. E aí vocês dizem então que a probabilidade de ocorrência de cara é de 0,8 e de coroa de 0,2. Mas vocês podem estar cometendo um grande erro nessa estimativa, porque o número de vezes em que a moeda foi jogada é muito pequeno. O ideal seria jogar um número tão grande quanto possível para que o valor estimado seja mais preciso. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos nas propriedades da simulação, nas propriedades do sistema, e vamos aumentar o tempo de simulação para 10.000 segundos. Se a gente olhar aqui dentro do transmissor, a taxa de bits é de 1 bit por segundo, ou 1 símbolo por segundo, já que a transmissão é binária. Então, em 10.000 segundos eu vou ter a transmissão de 10.000 bits. Então, executando a simulação, vamos aguardar até o final. Aqui embaixo a gente tem um contador de tempo, então dá para a gente ter uma ideia da evolução da simulação. A gente precisa esperar esse número chegar em 10.000. Então, percebam já que, embora a contagem de erros e a contagem do número de bits estejam variando, a divisão do número de erros pelo número de bits se mantém praticamente constante, ou seja, eu já tenho, portanto, uma boa estimativa da taxa de erro de bit. Ok? Se a gente observar aqui nesses bloquinhos, a gente tem o valor de AB por N0 marcado, mostrado aqui de 3 dB. A gente aprendeu
na teoria que EP por N0 é a relação entre a energia média por bit e a densidade espectral de potência de ruído. Essa relação EP por N0 é uma medida, como é que eu diria, equivalente de uma relação sinal-ruído. Ou seja, a relação sinal-ruído para nós em sistemas digitais vai ser agora a relação EB por N0. Bom, a simulação já terminou. Taxa de erro de bit estimada de aproximadamente 0,03 em ambos os receptores, já que eles são equivalentes. E se eu olhar aqui para o valor de 3 dB, a taxa de erro de bit teórica, a probabilidade de erro de bit é de 2,3 × 10⁻². Parece que está um pouquinho diferente, vamos tentar aumentar um pouquinho o número de dígitos aqui para a gente ter um pouco mais de precisão. Tanto aqui quanto aqui. E agora sim dá para a gente perceber que o valor ficou um pouco mais próximo do 2,3 × 10⁻². Aqui a gente tem 2,6 × 10⁻² e aqui 2,5 × 10⁻². Ok? Muito bem. Vamos voltar a simulação para o tempo inicial. Duração inicial de 100 segundos. E vamos olhar aqui dentro do plot A e do plot B. O que a gente tem aqui? As amostras do sinal de saída do filtro casado. E aqui embaixo, as amostras do sinal de saída do correlator. Okay? Se eu plotar essas amostras juntas, em um outro gráfico aqui, eu percebo que elas estão com o mesmo valor. Ok? Uma ligeira diferença por conta de calibração da simulação, mas praticamente os mesmos valores, justificando então o mesmo desempenho, ou aproximadamente o mesmo desempenho. Se eu desligar o ruído, obviamente eu vou ver apenas dois níveis de amostra, amostras positivas e amostras negativas de mesmo valor. Vou dar a escala aqui para ficar mais fácil de ver. Ok? E então, adicionando o ruído, eu tenho variações nas intensidades dessas amostras. Conforme eu aumento a relação EB por N0, ou seja, aumento a relação sinal-ruído, eu começo a ter uma situação mais próxima daquela que nós avaliamos agora há pouco, ou seja, tenho poucas variações das amostras positivas e poucas variações das amostras negativas. Vou voltar aqui no 3 dB. Ok. Bom, uma forma de analisar a variação das amostras é por meio de um histograma. Para fazer esse histograma, assim como para estimar a taxa de erro de bit, assim como para estimar a probabilidade de ocorrência de cara ou coroa em uma moeda, eu preciso que o evento de interesse seja executado muitas vezes. Então, mais uma vez, eu vou aumentar o tempo de simulação. Vamos aumentar por enquanto para 1000 segundos. Então, essas são as variações das amostras na saída do filtro casado. Eu vou agora colocar um histograma para analisar essas variações. Olhando aqui nesse gráfico, eu percebo que a excursão do sinal
está praticamente de -1 a 1. Então eu vou configurar aqui o parâmetro min_bin em -1 e o parâmetro max_bin em 1. Bin count é o número de fatias, é o número de faixas de amplitude que eu quero analisar. Vou colocar aqui 100 faixas de amplitude. O que significa isso? Significa que de -1 a 1 volt eu vou contar quantas vezes esse sinal monitorado ocorreu em cada uma das 100 faixas dentro dessa faixa de -1 a 1 volt. Vou marcar essa opção de autoescala aqui para que o histograma mude automaticamente a escala caso seja necessário. Vou conectar aqui e vou executar a simulação. Ok. Vou diminuir um pouco esse gráfico, troquei para a gente aumentar um pouco esse. Então, o que a gente tem nesse histograma? Ele está mostrando que a densidade de probabilidade das amostras de saída do filtro casado ou do correlator se assemelha a essa função que está aqui. Ainda não está uma função muito bem definida, porque o tempo de simulação ainda não está suficientemente grande. Vamos aumentar mais ainda o tempo de simulação para aqueles 10.000. E aí eu acredito que vai melhorar. Vamos aumentar também um pouquinho essa escala aqui. Para a gente ver o que vai acontecer. Bom, o que a gente espera que aconteça? Esse histograma, como a gente já sabe, é uma maneira de se estimar o aspecto de uma densidade, de uma função densidade de probabilidade. Lá na teoria a gente viu que para uma transmissão binária antipodal, eu tenho amostras positivas e negativas com variações em torno de suas médias devido à presença do ruído. Então aqui já dá para perceber que eu tenho do lado direito se formando aqui um formato de uma função gaussiana e do lado esquerdo também se formando uma função gaussiana. As médias estão por volta desse valor aqui, meio e menos meio, ok? E nitidamente dá para a gente perceber que tanto a gaussiana do lado direito quanto a gaussiana do lado esquerdo estão invadindo o limiar de decisão. Em outras palavras, essa gaussiana está ultrapassando o limiar zero e essa gaussiana também está ultrapassando o limiar zero. Toda vez que essa gaussiana ultrapassa o limiar zero, significa que eu transmiti um bit 1, ou seja, um pulso positivo, e tive uma amostra de saída do correlator negativa, ou seja, vou cometer um erro. Da mesma forma com essa gaussiana, toda vez que ela ultrapassa o limiar de decisão, significa que eu transmiti um bit 0, que corresponde a um pulso negativo, e tive uma amostra de saída do correlator, ou do filtro casado, positiva, portanto, cometendo um erro. Correto? Qual a alternativa para a gente melhorar o desempenho do sistema? Por exemplo, eu posso aumentar a relação sinal-ruído. Aumentar, por exemplo, de 3 dB para 6 dB. Eu vou deixar rodando aqui enquanto a gente conversa. Então, o que a gente espera que aconteça? Se eu aumentei a relação EB por N0, significa que essas gaussianas estão agora mais afastadas. Especificamente no caso dessa simulação, as médias se mantiveram e o ruído foi reduzido para que a relação EB por N0 ficasse maior. Okay? Já dá para ver nitidamente aqui que as gaussianas estão mais distantes, ou seja, a probabilidade de erro de bit está menor do que no caso anterior. Nós vamos continuar esse experimento no próximo vídeo.